STJ 25 anos de hoje vai mostrar para você alguns casos curiosos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Por exemplo, você sabia que já teve torcedor que buscou judicialmente o ressarcimento porque o juiz não concedeu um pênalti numa partida de futebol? É verdade. Este processo chegou ao Tribunal da Cidadania. Você vai entender em que situação o dano moral é viável e vai saber também o que quer dizer o princípio da insignificância, cada vez mais aplicado na justiça brasileira. O STJ 25 anos está no ar. No primeiro semestre deste ano, o STJ recebeu 142 mil novos processos. É uma quantidade imensa, levando-se em consideração que no mesmo período de 2012, esse número foi de 119 mil. Só a Corte Especial, que é o órgão máximo julgador do STJ, foram 3.442 casos de fevereiro até julho deste ano. Mas vários destes processos nem precisariam chegar até uma instância superior. Você vai entender por que agora, na reportagem de Daniel Adjuto. Qual é a sua reação ao ver notícias como essas estampadas nos jornais? A condenação é o melhor caminho para a punição de crimes considerados pequenos? Eu acho que sim, mesmo que seja uma pena pequena, porque é dos pequenos delitos que a pessoa chega aos grandes delitos, né? Tem aqueles que roubam por necessidade, tem aqueles que roubam coisas pequenas que não necessariamente precisam ir para a cadeia. Que roubam um lápis, ou roubam uma laranja no mercado, roubam um carro, roubam um relógio, roubam coisa mais cara. O furto é o mesmo, a qualificação é o mesmo. Opiniões divididas, na justiça também. Em muitos julgamentos aplica-se o chamado princípio da insignificância, palavra que já diz muito. Uma pessoa que entra num supermercado de alto porte, furta um bombom de R$1, tecnicamente não seria possível impor a ela ou imputar a ela um crime de furto. Porque o patrimônio de R$1 vinculado à capacidade econômica do supermercado, de alto nível e alto padrão, não é capaz de ensejar lesão ou potencial lesivo a esse bem jurídico tutelado. Significa que na imensa fila de processos, os menos complicados não precisam atrasar casos mais urgentes. Atualmente, 90 milhões de processos estão tramitando na Justiça. Sérgio espera 18 anos pela conclusão do inventário do pai. Fica chateado, sabe? Porque é uma coisa que tem a ver com você, né? E você não pode resolver no momento que você quer resolver, porque não depende de você, né? Exclusivamente. Sem o inventário, ele não pode vender ou sequer circular com o carro deixado pelo pai. E o carro está parado esses anos todos, né? Desgaste, peça, para arrumar peça para um carro de 86, por melhor que ele seja, só em ferro velho, então você tem que arrumar peças boas no ferro velho, que não é uma coisa fácil de arrumar. Então é complicado. Para discutir um pouco mais sobre esses temas que são bastante polêmicos, nós convidamos alguns estudantes aqui da Universidade de Brasília para ouvir a opinião que cada um tem sobre esse tema. Vamos ao primeiro caso. Em Minas Gerais, uma mulher furtou de uma venda 11 latas de leite em pó, avaliado em pouco mais de R$ 76. Ela já tinha antecedentes criminais e também indícios de esquizofrenia. Para impedir que o caso continuasse no Tribunal de Justiça do Estado, a Defensoria Pública teve de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Na opinião de vocês, vale ou não um processo judicial? Não. Por quê? Porque não existe um real dano ao patrimônio. O supermercado lucra muito mais que R$ 76 e foi a pessoa furtando alimento. A intenção não era, ninguém quer furtar leite em pó para vender na rua, ninguém quer traficar leite em pó, ninguém quer. A pessoa realmente estava querendo comprar estava querendo levar o produto. E a intenção, depende da intenção, eu acho que a intenção provavelmente devia se alimentar alguém da família e é um caso de necessidade. Mas qual seria o real dano do dono do supermercado em relação ao, vamos dizer, ao benefício que esse leite em pó traz para a mulher que roubou? Porque ele falou, não teve dano ao mercado. Não, teve dano, mas eu acredito que o benefício foi muito superior. Porque, vamos dizer, digamos que o dono do supermercado deixou de ganhar R$ 76. Já é um dano ao patrimônio, mas mesmo assim,
tem que ver qual o benefício que se gerou para uma dona de casa. O dono do supermercado pede R$76. Sim, só que o caminhão que vem trazendo a mercadoria, alguma coisa cai, quebra. De certa forma também já está previsto ali, né? Isso já, as pessoas roubam no supermercado o tempo todo. A verdade é que se a gente for condenar todo mundo que vai roubar no supermercado, a gente vai ter uma população carcerária imensa. Ela tem um possível caso de esquizofrenia também, né? Então eu acho que caberia o Estado ou algum órgão avaliar isso. Porque também às vezes não é por ela ser uma ladra ou alguma coisa assim, é por um problema mental que ela possui. O princípio da insignificância ele é aplicado isoladamente. Dentro da estrutura do crime, o princípio da insignificância ele enseja a sua incidência lá no fato típico, que nada tem a ver com os antecedentes ou a vida pregressa do réu. Vamos ao segundo caso, então. 2 garrafas de uísque no valor de R$45 foram suficientes para fazer um homem responder criminalmente por furto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte entendeu que o princípio da insignificância não poderia ser aplicado nesse caso. No STJ, o entendimento foi outro. A ministra Marilza Mainardi considerou que o valor do prejuízo não foi significativo para o estabelecimento comercial. E agora, nesse caso em que um homem tentou roubar 2 garrafas de uísque no valor de R$45, já não tem tanta necessidade assim da garrafa, né? Qual a opinião de vocês? É até um pouco engraçado, né? A gente pode ser que ele seja um alcoólatra um pouco mais sofisticado. E aí teria a necessidade, né? E aí teria, enfim, que tratar isso. Mas caso ele não seja um alcoólatra, aí, bom, aí realmente é mais polêmico, né? Valeria uma condenação nesse caso? Bom, depende de que tipo de punição. Você não pode jogar uma pessoa que rouba 2 uísques numa prisão. Ele tem que ter uma sanção, mas provavelmente apenas econômica, devolver os uísques. Devolver o dinheiro. Dinheiro. Ele não vai poder ser preso por isso, ou ter uma condenação mais séria. Eu não acredito que seja certo condenar realmente alguém a uma punição mais severa porque furtou um supermercado. A gente tem que levar em consideração também que a gente tem um sistema carcerário que excede a quantidade de pessoas que cabem dentro da prisão. Nesses casos, a gente está falando mais do furto. Vocês acham que se a gente colocasse, agravasse essa situação com roubo, a mão armada, mediante ameaça, vocês acham que aí esse cenário mudaria? Porque o princípio da insignificância não poderia ser aplicado. Também. Porque é um ato, né, intencional que tenta tomar aquilo e prejudicar o outro. Terceiro caso, a situação é um pouquinho mais polêmica. Qual a sua opinião? Nesse processo, o réu é um agente funerário que furtou R$ 279 de uma pessoa que morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito. Os ministros avaliaram a quantidade de dinheiro que foi furtada e também a reprovabilidade da ação, por se tratar de um crime que foi cometido contra alguém que já havia falecido. Vocês acham que esse caso tem de diferente dos demais para a justiça poder ter considerado que não vale aqui o princípio da insignificância? Eu acho que ela tem uma própria questão ética mais clássica. Pelo que ela falou, né? Não é necessidade, é a ganância mesmo. Como e no caso da justiça, talvez alguma questão moral, né? No sentido de, poxa, roubar um morto, não, mas cadê o respeito com relação a um ente que já não vive mais? Vocês acham hoje que há uma igualdade em julgamentos na justiça de grandes casos como pequenos casos como esse? Eu acho que a desigualdade está na classe social de quem está sendo julgado. Classe social, questão de gênero também envolve também como o julgamento é feito, é procedido. Eu acho que há uma subjetividade que influencia bastante Acho que uma série de preconceitos que estão na nossa sociedade se refletem no nosso sistema jurídico. Bom, como você pôde ver, então, realmente esse é um tema que dá muita polêmica, que cada um tem suas opiniões, a justiça também atua, de certa forma, para um bem comum, mas cada um tem sua opinião. E aí, qual é a sua? A gente vê mais um pouco sobre a questão da insignificância nos processos e também sobre a questão de danos morais depois do intervalo. Curtir, compartilhar, repercutir.
Postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O princípio da insignificância, como vocês acabaram de assistir na reportagem, pode ser aplicado para determinados casos e para outros não. O mesmo acontece com a questão de danos morais. Para conversar mais sobre esses dois assuntos, nós convidamos ao nosso estúdio o juiz auxiliar do STJ, Márcio Freitas. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado. Agora, vamos explicar o que é avaliado num tribunal para ser adotado o princípio da insignificância para determinados casos. Por que é diferente? Bom, na realidade, o princípio da insignificância, ele é o princípio que especificamente se aplica no direito penal. E parte do pressuposto de que o direito penal é um instrumento muito poderoso de que o Estado dispõe para exercer o controle social. Então, em algumas situações, a lei que é prevista de forma abstrata para uma enorme gama de situações acaba sendo excessiva quando aplicada em alguns casos concretos que representam uma lesão muito inexpressiva. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de 4 elementos que serviriam de guia para identificar um caso em que seria possível a aplicação do princípio da insignificância. E esses elementos seriam, em primeiro lugar, a mínima ofensividade da conduta, em segundo lugar, a ausência de periculosidade social na ação do agente, né? Em terceiro lugar, a reduzida reprovabilidade da conduta e, em quarto lugar, que é mais ou menos um resumo de tudo aquilo, a inexpressividade da lesão ao bem jurídico que é tutelado pelo direito penal. Agora, doutor, é fato que assim, o valor também, né, é levado em consideração, o valor de R$1, de repente, né, centavos até na questão de um roubo, né? Agora, dependendo de como essa ação foi feita, né, como é que foi a ação da pessoa que roubou ali, isso também é avaliado para que não seja aplicado, de repente, esse princípio? Sim, sem dúvida. Falar em princípio da insignificância não quer dizer que somente seria aplicado esse princípio ou que ele teria que ser aplicado necessariamente em todos os casos em que o valor fosse pequeno. Em primeiro lugar, porque essa questão da pequena monta do valor é extremamente relativo. Aquilo que é pequeno para mim pode não ser o que é pequeno para você ou o que é pequeno para a vítima concreta daquele crime. Né? R$50 para uma pessoa que tem poucas posses pode representar muito do patrimônio dela. E não só o valor patrimonial é levado em conta, mas também a forma como a conduta ela é praticada. O STJ tem precedentes, por exemplo, em que furto qualificado, um furto, por exemplo, cometido com escalada, onde mediante concurso, onde várias pessoas se juntam, escalam, superam obstáculos e furtam bens de pequeno valor, às vezes abaixo de R$100 até, são considerados como crimes que não são suscetíveis de serem excluídos pela aplicação do princípio da insignificância. Exatamente porque a forma como esses crimes foram cometidos demonstra uma periculosidade da ação daqueles sujeitos. Agora, existe também a situação econômica da pessoa envolvida ali. Se a pessoa está roubando uma lata de leite, está passando fome, tem um filho ali que está passando fome, e a questão emocional, isso tudo até da pessoa que está sendo acusada também tem que ser avaliado? Sim. Na verdade, o julgador, ao se deparar com um caso que, em tese, seria possível ser resolvido pela aplicação do princípio da insignificância, ele leva em consideração todo o conjunto de fatos que envolve a realização daquele crime. Até porque esse princípio ele não está previsto em lei, né? Não existe uma lei prevendo específica e expressamente a aplicação do princípio da insignificância. É uma construção doutrinária e jurisprudencial
que parte do princípio de que o direito penal deve ser reservado para aquelas condutas que realmente agridam bens que são suscetíveis de tutela pelo direito penal, bens que são relevantes para a população. Uma conduta que seja inexpressiva, uma conduta que não tenha potencial de lesionar um bem que é protegido pela lei, não deve ser objeto do direito penal. Agora, casos como esse chegam muito mesmo ao STJ, a vários tribunais do país. Como é que é o reflexo disso, desses casos relativamente pequenos, né, chegando à justiça? Como é que é o reflexo? Não, há um número muito grande de processos, seja de habeas corpus, seja de recursos, que chegam aqui ao STJ com essa matéria sendo discutida. Em grande medida, isso pode ser atribuído ao fato de que essa avaliação é uma avaliação que tem um conteúdo subjetivo muito grande. Porque, evidentemente, que cabe ao julgador apreciar os elementos daquele fato que está sendo julgado para verificar se ali vai ou não ser aplicado o princípio da insignificância. E essa avaliação, às vezes, pode mudar de um julgador para outro. Agora, como resolver essa questão antes que chegue realmente à justiça? Pequenos casos podem ser resolvidos de outra forma? Principalmente, no caso, a área penal, né? É muito complicado se pensar numa outra forma de solução para esses casos penais que não seja pela via institucional do processo judicial, na medida em que o delegado de polícia não pode arquivar o inquérito. Uma vez que chegando a conhecimento do delegado que houve a ocorrência de um crime, ele tem a obrigação legal de instaurar o processo, o inquérito policial, levar adiante, concluí-lo e entregar ao Ministério Público. Então, a aplicação do princípio da insignificância, em tese, é uma atribuição especificamente do judiciário. Sim, o ideal é que não haja necessidade de chegar até um tribunal superior. Sim, como é que poderia não chegar até um tribunal superior? Como é que isso poderia ser resolvido de outra forma? De repente, questão partindo para indenização e não para a área penal? Na verdade, assim, o fundamento do princípio da insignificância é essa ideia de que o direito penal não deve ser utilizado para cuidar de crimes de bagatela. Que essas questões podem e devem ser resolvidas por outras áreas do direito, como o direito civil, por exemplo, através de uma ação de indenização por danos morais, de perdas e danos, etc. Agora, a questão até de danos morais também, né, que o senhor acabou de citar, danos morais também, muita gente acaba entrando com pedido de indenização para casos até estranhos, né, relativos. Como é que isso também atrapalha um pouco a questão, até outros casos mais urgentes na justiça? Como é que o tribunal avalia isso? O excesso de jurisdicionalização da vida social é um problema que se reflete não só nesse campo dos danos morais, ou mesmo no campo penal, mas é um problema da própria evolução democrática do país. Nosso país passou por um momento em que o acesso à justiça era muito difícil, era muito caro e era muito pouco acessível à grande maioria das pessoas. Houve, posterior a isso, uma explosão de direitos e a facilitação do acesso à justiça. Isso trouxe consigo, além de inúmeras consequências positivas, como consequência negativa, como efeito colateral, esse elevado grau de jurisdicionalização da vida social. Muitas vezes, coisas que deveriam ser resolvidas no seio da família, coisas que deveriam ser resolvidas no campo da moral, acabam sendo judicializadas e trazidas ao Poder Judiciário. Eu avalio pessoalmente como algo que é natural em face do atual momento pelo qual passa o nosso país, mas que é desejável que no futuro as pessoas consigam resolver seus problemas sem necessariamente ter que recorrer ao Poder Judiciário, principalmente para esses casos de pouca monta. Vale um pouco de bom senso, tanto no caso do princípio da insignificância, quanto para pedir indenização por danos morais, né? Caso a caso, né? Sem dúvida. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pela presença. Olha, no próximo bloco nós vamos mostrar alguns casos curiosos que já foram julgados aqui no STJ. Daqui a pouquinho.
Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. R$ 163.478 julgamentos é o número de casos apreciados pelo STJ só no primeiro semestre deste ano. Imagine, então, a quantidade de processos recebidos desde que o Superior Tribunal de Justiça foi criado. São quase 25 anos de decisões. Este é um tribunal que julga todo tipo de assunto. Ao STJ chegam tanto processos complexos que exigem uma análise que leva tempo e pesquisa jurídica, quanto os mais simples. Por exemplo, um torcedor revoltado porque um juiz errou e não marcou um pênalti no jogo de futebol. Veja agora algumas curiosidades julgadas pelo Tribunal da Cidadania. Ela foi a vítima, você acredita? Acredito que eu vi na televisão. Julgar carros de ladrão de galinha? Pelo amor de Deus. Parece até que a gente está brincando falando disso aqui nas ruas, né? Mas não é brincadeira, não. O Superior Tribunal de Justiça teve sim que julgar um caso envolvendo um ladrão de galinha. E o pior é que o acusado nem conseguiu roubar o bichinho. Não acredito, não. É uma coisa tão banal lá, roubar a galinha. E ele mesmo pergunta: por que essa importância toda? Bem, se chegou até aqui, tem que ser julgado. Foi da 5ª turma do STJ o parecer. Preso por causa de uma galinha. Absurdo, porque quem deve prender, eles não prendem. O Tribunal da Cidadania adotou o princípio da insignificância. Até porque, adivinha quanto o animal custava? R$30. O ladrão de galinha, ele cumpre a pena de uma forma mais severa. Enquanto ao pessoal que tem um conhecimento melhor das leis e o domínio da situação, fica cumprindo em regime semiaberto, muitas vezes não chega nem a cumprir a questão da pena, né? Agora, macacos, isso mesmo. Vamos falar de um pedido de habeas corpus para 2 chimpanzés fêmeas. Eu acho que todo mundo tem direito à liberdade, mas aí tem que ver realmente qual foi o caso a caso, né? Mas habeas corpus serve para macaco? Eu acho que não, né? O macaco já viu já em questão de liberdade condicional. Liberdade condicional também não existe para as macaquinhas, não. Nossa disposição expressa da Constituição estabelece para defender o direito de locomoção de alguém, dando a compreender claramente se tratar de pessoa e não de animal. Lili e Meg. A justiça havia determinado a reintegração das duas à natureza. E o curioso é que a defesa queria que elas fossem mantidas em cativeiro. Não por maldade, mas pelo medo de que pudessem morrer sem os cuidados dos criadores. Afinal, viviam cheias de mimos. O encaminhamento jurídico poderia existir, mas teria que ter quem vai propor isso, legitimidade para propor, no caso os donos desses animais, em que pese também haver uma discussão de legitimidade, porque esses animais são animais domésticos, são animais silvestres, então entra uma outra discussão. Um chimpanzé pode pesar de 60 a 80 quilos. As fêmeas têm de 8 a 9 meses de gravidez, reconhecem até a própria imagem no espelho. Percebe a semelhança? 99,4% de identidade genética com o homem. Mas no STJ, o ministro Castro Meira lembrou: habeas corpus vale para seres humanos. Não é que Lili e Meg não tenham direitos. A legislação, de alguma maneira, procura protegê-los e responsabilizar aqueles que estão gerando ameaças ou lesões a esses direitos, mas sem entregar a alguém especificamente uma responsabilidade de estar agindo em nome desses animais como sujeitos de direito. E
tem cada caso que vem parar aqui, no mínimo diferente. Uma discussão nesta creche de Brasília acabou na prisão de uma mãe. Ela ficou nervosa porque a educadora disse que a criança chegou suja. A mulher levou uma mordida tão forte que arrancou uma parte do nariz dela. E o pior, o reimplante cirúrgico não teve sucesso. A mulher foi condenada a 4 anos e 6 meses de reclusão por lesão corporal gravíssima. O STJ decidiu que o tribunal local deveria fixar uma nova pena porque a deformidade da vítima não poderia, ao mesmo tempo, qualificar o crime e integrar as circunstâncias judiciais. O futebol não apareceu do nada nessa reportagem. Você vai ver agora um caso inédito julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Imagine um torcedor no estádio assistindo a uma partida de futebol. De repente, o juiz erra. Um torcedor comum levantaria da cadeira, xingaria o juiz, mas teve um do Atlético Mineiro que foi bem além disso. Sabe o que ele fez? Entrou na justiça depois do jogo para pedir uma indenização por danos morais. O caso chegou à 4ª turma do STJ, que negou a indenização. Por maior que seja a paixão futebolística dele, esse dano ele não é de tal magnitude que impeça que a pessoa tenha o desenvolvimento normal de sua vida, que a pessoa trabalhe, estude, faça o seu dia a dia normal. Portanto, um erro de arbitragem ou qualquer outro dano que ocorra decorrente da paixão futebolística não é grave o suficiente a ponto de merecer uma indenização conferida pelos nossos tribunais. O jogo contra o Botafogo em 2007 não saiu mesmo da cabeça desse torcedor. Afinal, o Galo ficou de fora da Copa do Brasil. Mas imagina se um estádio inteiro fosse indenizado, hein? Teríamos pelo menos 500 ações em cada uma das partidas de futebol realizadas nesse país, o que sobrecarregaria por demais todos os tribunais. O Estatuto do Torcedor estabelece que ele se equipara a um consumidor, mas se o placar vai ser positivo, é outra história. Embora o Estatuto do Torcedor pregue que o torcedor tem direito a uma arbitragem livre, independente, imparcial, o erro do árbitro ele é normal em partidas de futebol. Então, por ser uma coisa normal, inerente à atividade humana, ele não pode ser considerado um vício ou um defeito na prestação de serviço a ponto de justificar uma indenização por danos morais a um torcedor consumidor. Uma vitória nos gramados vale mesmo tudo isso? Acho que não tinha necessidade. Afinal, torcer é uma coisa que... Enlouquece qualquer um? Eu acho que sim. Não é muito pouco para pedir indenização na justiça, não? Eu acho que não. Para o torcedor nunca é muito, nunca é demais. Eu acho que não, eu acho que pode pedir. Eu acho que é o direito dele. Se o Flamengo fosse prejudicado por causa de um juiz, o senhor entraria na justiça? Na hora. Para encerrar o julgamento, o ministro Antônio Carlos Ferreira ainda citou Nelson Rodrigues. A arbitragem normal confere às partidas um tédio profundo. Acredita nisso quem trabalha com a justiça e quem um dia sabe que pode precisar dela. A justiça tem processo demais para resolver, que até hoje não foi resolvido, para se preocupar com questões pequenas, né? No meu ponto de vista, é dessa forma. O STJ 25 anos de hoje fica por aqui. Olha só o que você vai acompanhar com a gente no próximo programa. O que é o crack, por que ele é tão viciante e como age no organismo. Nossa equipe conversou também com usuários que tentam se livrar do vício. Encontramos histórias emocionantes. Você acompanha tudo isso na semana que vem, aqui com a gente. Até lá!